Arqueólogos dedicam suas vidas para desvendar a história do nosso mundo e de tudo que já passou sobre ele, incluindo nós, seres humanos. No entanto, algumas descobertas são feitas completamente por acaso por pessoas comuns que nem percebem o que aconteceu. Imagine, por exemplo, encontrar no quintal de sua casa um fóssil de dinossauro, animais que foram extintos já há milhões de anos. Seria incrível, não? Quando compramos um terreno onde, por exemplo, pretendemos morar, é óbvio que mudanças no solo precisam ser feitas. Com o início das obras e das escavações, é comum encontrar algumas coisas, lixos talvez, ou restos de alguma outra construção que já tenha existido por ali. Mas de uma hora para outra encontrar fósseis como esses é mesmo de cair o queixo. No entanto, isso não é uma história de filme de ficção. Acontece aqui mesmo, no mundo real e com frequência. É por isso que no vídeo de hoje veremos descobertas fantásticas feitas no quintal de casa. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Fazendo isso, você recebe nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição. Lembra-se de que falamos do fato de encontrar coisas estranhas e misteriosas no quintal da casa? Em alguns casos, essas coisas nem precisam ser tão antigas assim. Em 1978, por exemplo, uma Ferrari Dino 246 foi descoberta enterrada no quintal de uma família que morava nos Estados Unidos. Tudo começou quando alguns garotos suburbanos de Los Angeles começaram a escavar o quintal de sua casa para procurar supostos tesouros escondidos, o que fez com que topassem com algo que se assemelhava muito com a imagem de um automóvel. A família dos garotos havia acabado de se mudar para a residência e, após perceber que realmente se tratava de um carro, comunicou imediatamente às autoridades para tentar entender o que aquele automóvel estava fazendo ali. O trabalho bem feito da polícia revelou uma parte do caso, mas não todo ele. A Ferrari Dino 246 GTS, lançada em 1969, era o modelo de entrada da marca e, ao invés de um V8 ou V12, usava um V6 de 2,4 litros. Daí o seu nome, indicando o deslocamento do motor e o número de cilindros. O carro encontrado no quintal da família havia sido fabricado em 1974 e foi encomendado originalmente por uma concessionária de Reno, em Nevada, nos Estados Unidos, sendo comprado um tempo depois. O comprador foi um simples encanador que teria gasto toda a sua economia para presentear a esposa com o veículo. Ele comprou o carro em 1974. Mas o mesmo foi encontrado enterrado 4 anos depois, em 1978. Como isso ocorreu? É nesse ponto que a história se torna misteriosa, dividindo-se em 2 versões. A primeira diz que a esposa do encanador mal usou a Ferrari, tendo-a dirigido por apenas 800 quilômetros até que um dia o carro foi roubado depois de ser levado por um manobrista. A outra versão diz que o dono da Ferrari decidiu aplicar um golpe em sua seguradora, contratando uma quadrilha de ladrões para roubar o carro e jogá-lo no mar, ficando assim com o dinheiro do seguro, que seria uma boa quantia em dólares na época. De qualquer forma, a certeza é de que os ladrões decidiram modificar um pouco o plano, evitando de jogar o carro no mar, fazendo em vez disso uma mumificação do automóvel, cobrindo-o com um pano e enterrando-o no quintal de uma casa qualquer. Porém, os bandidos não realizaram um bom trabalho, pois o veículo acabou muito desgastado com o tempo. Por esse motivo, o carro foi devolvido à seguradora original. 2 semanas depois, um jovem mecânico californiano chamado Brad Howard comprou o carro no leilão feito pela seguradora. Ele restaurou a Ferrari cuidadosamente como um belo prêmio e, por fim, devolveu-a ao seu aspecto original, retornando todo o seu brilho. Ainda hoje, o mecânico, que não é mais tão jovem, leva o carro para participar de eventos de automóveis clássicos, exibindo sua Ferrari verde metálica pelas ruas americanas. Uma Ferrari que, além de bonita, tem muita história para contar. Outro caso interessante, dessa vez sem envolver Ferrari ou coisa parecida, aconteceu na Argentina. Antônio Nievas, um homem já com certa idade, possui uma pequena fazenda nas proximidades de Buenos Aires, na Argentina. Ele sempre costuma dar uma voltinha pelo lugar, uma espécie de reconhecimento de sua terra, quase uma tradição.
Porém, o argentino estava longe de suspeitar que, fazendo isso, ele iria marcar toda a história da paleontologia. No dia 25 de dezembro de 2015, caminhando por sua propriedade, como de costume, ele notou algo estranho próximo ao leito do riacho que corre ao lado da fazenda e fez uma descoberta incrível. Um objeto de quase 1 metro, preto, empedrado, que se parecia muito com um ovo. Antônio ficou extremamente animado. Ele estava completamente convencido de que havia encontrado um ovo de dinossauro, animais extintos há dezenas de milhões de anos. Eu o vi enquanto passava pela pequena estrada ao lado da fazenda e pensei que era a parte de algum veículo. Quando me aproximei, comecei a cavar e passei a acreditar que se tratasse de uma pedra muito grande, por sinal. À medida que avançava, um ovo foi aparecendo. Cavei com uma pá e depois com as mãos, revelando esse objeto misterioso que eu acredito ser um ovo de um dinossauro. Ao examinar cuidadosamente o objeto, os cientistas rapidamente chegaram à conclusão de que a estrutura era muito grande para ser um ovo de dinossauro. Investigações ainda mais detalhadas revelaram que, na verdade, o objeto misterioso era os restos mortais de um gliptodonte, uma criatura pré-histórica que se assemelha muito com um tatu gigante e que foi extinta cerca de 10 milhões de anos atrás, após o final da última era glacial que ocorreu no nosso planeta. Os gliptodontes, inclusive, vagaram muito pela América do Sul por milhões de anos. Eles tinham uma cauda espinhosa e muitos chegavam a ter o tamanho de um carro. A carapaça que foi encontrada na fazenda de Antônio Nievas pertence a um animal jovem. E os pesquisadores ficaram impressionados com a preservação do espécime por 10 mil anos. O padrão da carapaça, que é feito de milhares de placas ósseas, ainda pode ser visto claramente. Continuando nesse caminho de criaturas pré-históricas, vamos permanecer no território argentino, mas dessa vez em uma área diferente do país. No ano de 2012, um fazendeiro da Patagônia encontrou um osso antiquíssimo elevando-se a partir do chão de sua propriedade. É claro que no mesmo momento, o homem percebeu tratar-se de algo importante, que não deveria ser ignorado. Por esse motivo e também pelo fato de fósseis de dinossauros serem comuns em solo argentino, o fazendeiro foi até o museu local e pediu que algum paleontólogo analisasse mais detalhadamente a região onde estava a misteriosa forma fossilizada. Logo, a hipótese foi confirmada, mas o que se viu superou todas as expectativas. Ali estava posicionada uma nova espécie que passou a ser conhecida como titanossauro, uma das maiores espécies de dinossauros herbívoros de todo o planeta Terra. A descoberta do fazendeiro logo foi exposta em um dos museus mais importantes do país, entrando para uma lista que inclui outros ícones populares da instituição, como a grande baleia azul e o assustador tiranossauro. Não há nada como descobrir um novo fóssil, especialmente quando é deste tamanho, afirmou Michael Novacek, vice-presidente, diretor de ciências e curador de paleontologia do museu. Graças a essa descoberta, uma nova pesquisa deve ser iniciada. Com ela, cientistas pretendem revelar informações sobre a fisiologia dos dinossauros e como eles conseguiram se transformar em criaturas tão grandes e funcionais. De acordo com um dos autores do estudo, Rubens Martinez, do Laboratório de Paleovertebrados da Argentina, os titanossauros como esse eram os mais comuns grandes herbívoros do hemisfério sul durante o período Cretáceo, entre 145 e 65 milhões de anos atrás. Apesar da grande abundância de fósseis de titanossauros, das mais de 60 espécies catalogadas, só 4 incluem crânios completos ou parcialmente completos. Um fator essencial para decifrar certos aspectos da biologia desses animais. Descobertas como essas acontecem uma só vez na vida. É por isso que estudamos o fóssil tão a fundo, a fim de aprender o máximo que podemos sobre esse incrível animal, disse Rubens Martinez. O titanossauro encontrado nessa fazenda na Argentina era provavelmente um jovem adulto. Ele certamente devorava grandes quantidades de qualquer tipo de vegetação, e com base no tamanho dos ossos, os pesquisadores estimam que esse espécime pesasse cerca de 70 toneladas, o equivalente a mais ou menos 10 elefantes africanos, os animais mais pesados da atualidade.
Imagine um animal como esse matando sua fome prodigiosa ao esticar seu enorme pescoço para pastar tudo de verde que existisse em sua volta. Com poucos movimentos, ele seria capaz de comer todo o gramado de um estádio de futebol. A natureza é mesmo impressionante.